Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Continuando aqui, nosso primeiro dia de aula de Educação Religiosa 1. As nossas aulas estão sendo gravadas, é o segundo bloco. Estamos aqui trabalhando sobre os slides, né? Lemos há pouco sobre educadores e pensadores, mostrando um pouco que a educação ela sempre esteve presente na história da humanidade, não foi diferente na história bíblica, e não seria diferente no ministério de Jesus. E ela é fundamental. Aliás, nós só estamos aqui porque um dia fomos ensinados por meio da Bíblia, por meio de um professor, de um pastor, e aqui estamos. Né? E, então, a obra da docência, do ensino, da pedagogia, ela é algo, eu diria, importantíssimo. Eu gosto de dizer, inclusive, irmãos, que o trabalho de um professor é quase um ministério. É tão sagrado quanto o ministério. Eu gosto de dar o título de vocacionado. Eu falo geralmente aos professores: vocês foram agraciados por um talento tão sagrado quanto é o talento de um pastor, porque vocês ensinam as novas gerações. Assim como o médico, na minha maneira de pensar, o médico também ele foi vocacionado, porque eu vejo tanto a medicina quanto a docência, eu vejo como uma vocação. Porque o que o médico faz, se não ajudar a cuidar da nossa vida, livrar-nos das doenças? Em outras palavras, o médico é gerador de saúde, né? Quando ele chega em nós e muitas vezes nos medica, nos examina e mostra, olha, você tem esse problema. Ô, meus irmãos, saber de algo que não podemos é maravilhoso. De repente, a gente está ficando doente por causa de algo e o médico, fazendo alguns exames, descobre. Ou seja, é um sacerdócio ou não é? É como se Deus desse ao médico o dom para que ele gerasse vida nos outros. E uma cirurgia, pelo amor de Deus, é algo lindo, né? Então, assim como a medicina, para mim, é um sacerdócio, a docência é um sacerdócio. E uma outra coisa que vocês vão até dar risada, talvez, mas sabia que, para mim também, aquelas pessoas que foram separadas na gestão pública é um sacerdócio. Perceba, alguém que cuida bem do patrimônio das pessoas, que cuida bem da cidade, que gera riqueza na cidade, que gera educação na cidade, segurança, proteção, é um sacerdócio ou não? Porque se eu sou um administrador público corrupto, olha que praga que eu gero numa cidade. Mas no momento em que eu sou alguém como foi Daniel, ou como foi José do Egito, eu gero bênção no povo de Deus e gero bênção em muitas cidades. Então, eu gosto de pensar que algumas profissões são mais do que profissões, são sacerdócios, né? E a docência, ou seja, ser um professor, na minha opinião, ela encabeça, né? Eu diria a lista dessas vocações. Por quê, irmãos? Porque todos nós nos tornamos o que nos tornamos porque alguém um dia nos ensinou. Escrevam isso. Isso não é uma profecia aqui, mas é uma declaração, eu diria, de ousadia de um servo de Deus. Um dia, no nosso país, os professores serão grandemente honrados, sejam eles quais forem. Pode escrever. Professor de crianças no pré, do primário, do ginásio, do colégio, de cursinhos, de cursos técnicos, de universidades. Um dia, no nosso país, eu ainda sonho e vislumbro, talvez você diga, pastor, isso é mais uma das suas utopias. Tá bom, mas ainda eu sonho de ver professores sendo honrados na nossa sociedade, sabe, valorizados, respeitados. Professores de teologia, pastores. Por quê, irmãos? Se a gente só chega aqui, é porque alguém nos ensinou, tá bom? Então, vamos continuar aqui com os nossos slides, né? Vou passar o próximo agora. Pode ler para nós, irmã Beatriz? Será que dá para você ler? A letra está muito pequena, não? Não, tá bom. Tá bom? Aumentei um pouco mais. Aí. O conceito da educação em João Amós. As contribuições destes pensadores nos ajudam, enquanto educadores, a compreender como o presente se consolidou.
Portanto, para nós, obter contato com essas contribuições é como ter instrumentos ao nosso favor, para refletirmos sobre a educação que concebemos. Por isso, faz toda a diferença na prática pedagógica dos ensinamentos cristãos. Dá uma pausa aqui. Então, a gente vai falar um pouco sobre João Amós, né? Já, mas percebam, irmãos, tudo é uma questão de continuidade. Tudo é uma questão de alguém que nos ensinou ou que aprendemos sozinho, mas geralmente, mesmo sendo um autodidata, precisamos do livro. Olha só que coisa maravilhosa, irmãos. Como a Trindade se repercute na nossa vida. Assim como a pessoa de Deus, o único e verdadeiro Deus, eles são, Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo, ou seja, há uma interação na Trindade. Deus, a gente poderia dizer que ele é família, né? Porque Deus acaba sendo único e sendo composto por 3 pessoas. Não são 3 deuses, é um único Deus que se revela a nós por 3 pessoas. Percebam que a Trindade é uma família, é uma comunidade que trabalha em harmonia e com princípios e se completa. Nós, seres humanos, por termos sido gerados por Deus, perceba que há uma certa trindade na nossa geração. O pai e a mãe teve que ter intimidade para que a gente nascesse, né? Perceba que a nossa evolução como ser, a gente só consegue melhorar em comunidade, né? Sozinhos nós não nos aperfeiçoamos, sozinhos nós não somos como os animais que seguem o instinto. Os animais têm o seu instinto, mas o ser humano, ele precisa estar vivendo em comunidade, em interação. Quanto mais essa interdependência existe, mais nós vamos nos aperfeiçoando. Então, na pedagogia não seria diferente. No ensino não seria diferente. Na educação não seria diferente. Domingo eu não citei na minha mensagem, mas eu ia até citar, porque eu estava vendo um professor citando, um professor que estava gravando um professor, inclusive, eu até anotei aqui, deixa eu até pegar, é o professor que fala na Brasil Paralelo. Deixa eu ver aqui, eu anotei o nome, na minha mensagem de domingo eu ia citar, acabei não citando. É o professor Guilherme Freire. Ele está fazendo a divulgação do seu curso, e aí ele disse que, ele cita Steve Jobs, que se Steve Jobs pudesse chegar para uma inteligência artificial e perguntar alguma coisa, o que ele iria perguntar? Aí o professor Guilherme Freire diz assim, que Steve Jobs iria perguntar o que Aristóteles, o grande sábio grego do passado, explicou para Alexandre o Grande, qual foi a sua mentoria, porque Alexandre o Grande se tornou um dos maiores conquistadores da história mundial. E ali, Steve Jobs gostaria de saber qual foi a mentoria que Aristóteles deu a Alexandre, porque Aristóteles foi o maior sábio do passado, o maior filósofo. E Alexandre o Grande, o maior imperador. Ou seja, o que será que Aristóteles passou para Alexandre? Porque Alexandre conquista terras, conquista exércitos, cria universidades, cria um mundo diferente por causa de toda a cultura grega e principalmente por causa das metrópoles e das leis. Podem ver que até hoje, meus irmãos, a gente desfruta um pouco de toda a evolução grega, né? Nós somos, eu diria, um retrato da cultura grega romana. Ou seja, né? Então, assim, percebam que esse primeiro ponto tem tudo a ver com essa questão da transferência do conhecimento e de como vamos ampliando, né? Alguém já disse o seguinte, que aprender sozinho ou pela própria experiência é algo sábio, mas quando eu aprendo com o outro, eu me torno mais sábio. Olha aqui a classe, né? O quanto a gente não está aprendendo e vai aprender com outros, né? Estamos aprendendo aqui, né, com esses grandes homens de Deus. Então,
Leia para nós agora aqui o segundo ponto, minha irmã, por gentileza. Um grande personagem desse período pós-reforma foi o pastor e educador João Amós Comínios, 1592 a 1670. Joia. Só mostrando aqui rapidamente para vocês, meus irmãos, é aquele material que eu passei para vocês anteriormente, que é de Comênios, tá bom? Então, vocês, lá no grupo do seminário, já passei algumas informações, mas é muito legal quando a gente tem um pouco da noção de quem foi Comênios e do material dele. Inclusive, eu vou até abrir aqui para vocês agora, só para vocês, né, saberem um pouco quem foi ele. A gente vai citar mais sobre ele. Eu quero poder estar explorando isso com vocês, tá bom? Então, deixa eu só abrir aqui. Comênios, né? Aqui, ó. Aqui é Didática de Comênios. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui é Didática Magna de Comênios. Só mostrar rapidamente. A gente vai pontuar melhor já sobre ele, tá? Deixa eu só mostrar aqui. Essa obra aqui. Didática Magna de Comênios, tá bom, meus irmãos? João Ramos Comênios. Então, quem foi Comênios? Só para vocês terem uma ideia, irmãos. Ele é considerado hoje como o pai da pedagogia. Ou seja, até nas universidades, quando vamos fazer faculdade de pedagogia, Comênios, ele é uma referência. E quem ele era? Era um pastor. Era um grande pastor que via na educação como uma ferramenta principal para a formação da sua igreja, da sua família e da sua comunidade. E aí ele faz essa obra sobre o ensino. Por isso que é chamado Didática Magna. Tá bom? Então a gente depois vai voltar para ele, a gente vai pincelar algumas coisas sobre ele, porque vale a pena a gente aprender sobre esse grande servo de Deus, tá bom? Então, voltamos aqui para o outro slide. Deixa eu só voltar aqui com vocês. Onde está? Acho que está aqui só um segundinho, meus irmãos. Que são muitas telas, né? Só um minuto. Tem hora que são muitas telas, então a gente acaba se perdendo. Joia. Então, deixa eu só abrir aqui novamente. Joia, é esse daqui. Pronto. Aqui. Pastor Rai, pode falar, filha. Para a pedagogia, esse Comênios, ele é mais importante que o Paulo Freire? Ah, sim, filha. Paulo Freire, ele tem uma relevância aqui no Brasil, porque ele era um brasileiro, né? Mas mesmo assim, a grande, vamos dizer assim, o grande destaque de Paulo Freire se dá principalmente com base, vamos dizer assim, filha, com base principalmente no socialista, né? Os socialistas, de modo geral, vão destacar muito Paulo Freire, entendeu? Mas Comênios, ele não dá para comparar, entendeu? Comênios, ele é o pai da pedagogia, só isso. Paulo Freire comeu na cozinha de Comênios, entendeu? É isso, tá? Então, só para você ter uma ideia. Como eu disse, Paulo Freire, irmão, foi um grande educador brasileiro, ele é muito questionado, principalmente porque é um defensor, né? O pessoal que gosta muito de defender as bandeiras ideológicas, que assim, irmãos, com todo carinho, né? Essa questão da ideologia tem atrapalhado muito, né? Pode ver, hoje em dia tudo virou ideologia, né, irmãos? Então ficou uma coisa assim muito desagradável. A discussão ideológica ficou muito vil, né? Tudo é ideologia, não segue mais nenhuma razão, virou uma, eu diria uma ideologofobia, né? Virou uma coisa feia, né? Não tem mais um diálogo. Então, Paulo Freire, ele é destacado por isso, porque ele tem esse viés mais comunista, e então o pessoal, principalmente das universidades, acabam destacando demais ele, entendeu? Tá bom?
Mas vamos lá, continua aqui para nós, irmã. Agora o último ponto. Então, ó, Comênios, ele é de 1592 a 1670, ou seja, é um pouquinho depois da Reforma. Então, ele é a próxima geração, vamos dizer assim, né? Ele pega ali Calvino, pega Lutero, praticamente logo depois que eles morrem, é a próxima geração. E lê para nós, irmã, aqui, por gentileza, Beatriz. Comínios em pleno século XVII já defendia algumas ideias que acreditamos que são contemporâneas. Este grande pensador proclamava a necessidade de considerar a criança como um ser cheio de inteligência e sentimentos, devendo ser, portanto, respeitada. Comínios também defendia a ideia de que ter acesso à educação era um direito de todos de maneira geral. Olha só, irmãos, estamos falando aqui de 1600 e algumas, 600, vamos por aqui, 620, ele já começava aqui a ser uma voz nos seus dias, tanto com a criança, né, como ele diz, né, a criança, como também com a criança ser um ser cheio de inteligência e sentimentos, e também a educação deveria ser de longa escala, ou seja, todos deveriam aprender. Agora, olha que curioso, irmãos, nós que fizemos aqui, vamos lá, mais uma vez, vamos voltar à nossa aula de Geografia Bíblica 2, que nós falamos sobre o Egito. Lembram que o Egito, né, a gente tem a unificação do Alto Egito e do Baixo Egito ali por volta do ano 3000 a.C., né? Lembra disso? Tem a unificação. Lembra que dentro da cultura egípcia, mesmo que muitos não soubessem ler e escrever, os pobres no Egito, lembram como eles eram bem tratados? Eles eram bem cuidados, mesmo os que eram agricultores, os que eram construtores, ou seja, a civilização que nasce no Egito, por causa dos faraós, por causa também dos sacerdotes, por causa daquela cultura que eles tinham, os pobres, eles acabavam tendo acesso ao que? Uma boa alimentação, boas casas, ou seja, tinha certas privações, tinha, mas mesmo assim, comparando o mundo ao redor nos seus dias, o povo egípcio, ele teve, eu diria, um grande desenvolvimento durante séculos. E havia uma perpetuidade de zelo em questões, vamos dizer assim, como Estado. Agora eu te digo, ora, mesmo eles não sabendo ler e escrever, eles eram amparados, tinham leis, tinham critérios, tinha o comércio. E por que eu estou falando tudo isso? Eu fico imaginando se os egípcios tivessem tido, quem sabe, vamos dizer assim, se aquela geração coexistisse hoje nos nossos dias, o que não seriam os egípcios? Sabendo ler e escrever, sabendo aprender, né? Porque, perceba, irmãos, foi uma civilização que começa ali por volta do ano 3000 a.C., e ela vai parar, vai deixar de existir quase no ano, praticamente, o Egito morre ali por volta alguns séculos antes de Cristo. Ou seja, foi uma civilização de 3000 anos em que, quando a gente fala assim, era uma sociedade justa com os seus. E por que eu estou falando isso, irmãos? Percebam o que não é um povo que teve conhecimento da cultura e o que não é terem líderes que também eram, vamos dizer assim, zelosos com o seu povo. Mesmo eles não sendo a maioria alfabetizados, indiferente da religião deles, e aqui, irmãos, não estou fazendo uma defesa à religião deles, mas o que eu quero dizer, os egípcios tinham valores que os acompanhavam na sua vida. Por exemplo, irmãos, os egípcios valorizavam muito a família. Percebam, eu posso não saber ler e escrever, como, quem sabe, um artesão egípcio, um construtor egípcio,
como um agricultor egípcio, mas eles tinham padrões bem estabelecidos sobre a família, sobre a questão das autoridades, sobre a questão da ética, da moral. Então, percebam que um mundo onde ele é construído com base sólida, igualitária, no sentido de valor ao próximo, mesmo há 3.000 anos atrás, a gente vê que eles desfrutaram de muitas coisas que outros povos demoraram séculos ou milênios para começar a desfrutar, né? E por que eu estou falando tudo isso? Talvez até pelo fato de você ter comentado há pouco, Beatriz, sobre Paulo Freire. Porque você vê, irmãos, a discussão ideológica, ela tem sido uma coisa tão vil, né? tão deplorável, né? Principalmente nas universidades, onde não deveria ser assim, né? As universidades deveriam ser o núcleo do saber e da discussão e do bom senso, do debate, e não é. Virou, eu diria, um núcleo político, né? Em que você puxa as brasas para aquilo que te convém e esquece do verdadeiro ensino, né? Então, você vê, eu fiz esse contraposto aqui com o comunismo, principalmente esse comunismo envesado, marxista, para fazer uma denúncia mesmo contra tudo que tem acontecido nas universidades, aqui no nosso país e fora, né? Porque é lamentável ver isso. É lamentável ver a maneira em que os professores universitários de esquerdas estão conduzindo as pessoas, né? E principalmente os seus alunos, tá bom? E aqui eu estou citando Comênios e estou citando aqui uma cultura que tem somente de nós 2.000 anos, né? Pelo menos, ou quem sabe, quase 5.000 anos, começando do início, né? Para mostrar que a educação é muito maior do que tudo isso, né? Então, minha irmã, leia agora para nós, ainda continuando aqui, por gentileza, né? Conceitos da educação. Sua contribuição para a educação de maneira geral é notável. Comínios via na educação o melhor caminho para a glorificação de Deus por meio das vidas humanas. Então, ainda que o slide está trabalhando sobre Comênios. Então, está falando que Comênios, ele via que a educação era uma das formas mais importantes para a gente glorificar Deus. Deixa eu fazer um comentário aqui. John Wesley, ele tinha um pensamento que os homens seriam mudados por duas formas. Primeira forma, e a mais importante de todas, por meio do Evangelho de Jesus Cristo. A maior transformação que se dá no espírito, na alma, no corpo, na mente. Ou seja, John Wesley falava que o ser humano só poderia ser transformado pelo Evangelho. E segundo lugar, ele falava por meio também da educação. Que com a educação as pessoas se tornam seres humanos melhores. Eu sei que o pecado atrapalha até qualquer ser humano, e a gente vê isso em países desenvolvidos, que mesmo que eles tenham um nível de educação muito elevado, o pecado muitas vezes também os prende, os cega, mas admitamos, irmãos, em países que a cultura básica é mais elevada, a gente sofre muito menos do que em países como o Brasil. Não é verdade? Ou seja, a educação é fundamental. Então, é claro, o evangelho é incomparável, ele está acima de tudo, mas uma vida que tem educação e educação básica muda tudo, né? Pode ver que país de primeiro mundo, a discussão ética, moral, a discussão do próximo, dos direitos, é muito diferente, né? Enquanto a gente aqui está no ativismo judiciário, ou seja, o nosso judiciário, ele virou algo político e deplorável. Em países do primeiro mundo, isso é inconcebível, né? É inconcebível. Então, percebam, é interessante, né? E essa fala de John Wesley era bem interessante. E para Comênios, a educação era uma das formas mais nobres de darmos glória a Deus. Eu acredito nisso, viu, meus irmãos? Porque depois que nós fomos esclarecidos, iluminados com o saber, só uma pessoa que tem uma má índole muito grande consegue ir por caminhos errados, né? Tá bom? Então,
Beatriz, continua lendo para nós, por gentileza, filha. Comênios teve sua personalidade marcada por uma educação cristã severa e alicerçada em princípios bíblicos totalmente explícitos. Com apenas 24 anos, foi nomeado pastor e reitor de uma escola, e passa a se envolver de maneira pessoal e integral com o povo a fim de ensinar as escrituras sagradas. Para tanto, não se limitava à sala de aula, como era de costume por outros educadores. Comênios explorava diversos ambientes e recursos. Aqui, por isso que fica a dica para vocês, assim que vocês puderem, né, irmãos, eu sei que é uma leitura um pouco mais vasta, a didática magna, mas fica essa recomendação, principalmente para você, aluno que gosta da área de pedagogia, que quer fazer pedagogia, eu te recomendo a estudar. Então, Comênios, ele é separado para o sacerdócio, mas ele vai também trabalhar como reitor. Perceba, olha só, ele era, ao mesmo tempo, pastor e educador. E ele não parou. Ele viu que a educação era algo que devia ser compartilhada, ensinada e potencializada. E ele não fica apenas na sala de aula. E aqui, meus irmãos, deixa eu, né, citar para vocês, né? Tentem, nessa matéria de hoje, que estamos iniciando hoje, fugir, né, daquela forma curricular apenas que aprendemos da escola. Porque pode ver, né, nós temos o nosso currículo escolar, que é bom, mas a gente acaba pensando que toda escola é assim. E a gente tem que lembrar que esse currículo ele tem a sua utilidade para hoje, mas e antigamente, como que era o currículo? Como que era um pouco antes de Comênios? Como que era na antiguidade mesmo, nos dias bíblicos? Como que eram nos dias dos grandes filósofos gregos? Deixa eu até dar um dado histórico aqui para vocês. Na antiguidade, Sócrates, Platão e Aristóteles, quantos alunos vocês acham que eles tinham? Só para a gente enriquecer a aula aqui. Quantos alunos vocês acham que um grande sábio do passado como Sócrates, Platão e Aristóteles... Não era um aluno para cada? Que um aluno para cada? Um foi ensinando o outro? Então, não era. Não era. Mas quantos que vocês acham? No começo ou depois? Não, assim, por turmas, né? Por turmas. Eu acho que umas 100 pessoas. A gente, então, você vê, nós não temos, né? Eu acho que uns 10. Então, por que, Tomé, você acha que uns 10? Eu não sei, eu acho que era um grupo mais seleto de aluno que participava das aulas. Isso, Tomé é ligeiro. Não que vocês estejam errados na opinião, Beatriz, porque se eu quero dar uma aula de qualidade, o 1 seria o melhor, porque eu tenho um aluno integral. Mas você concorda, Beatriz, que só um, né, também, ao mesmo tempo, você deixa de potencializar, né? Então, e agora o Diego, quando ele falou 10, porque ele é vendedor da Coca-Cola, né? O negócio do Diego é vender em alta escala, né, Diego? Você não, tem que vender bastante. Tem que vender muito. Né? Mas, assim, esclarecendo, você vê, isso é uma aula, né, meus irmãos? Então, vou passar para vocês. Na antiguidade, eram poucos alunos, uma média de 10 a 15. Não se tinha mais do que isso. Porque, pelas experiências antigas, esse era um número melhor, porque menos de 10 você deixava buracos, poderiam ter mais alunos. Mais do que 15, o professor talvez não desse conta. Lembrando que a docência antiga, ela era uma docência, ou seja, ser um professor era tempo integral, né, irmão? Você tem que lembrar que era em tempo integral. Qual que era o número ideal? Sabe qual era? Vocês vão lembrar. 12. O número ideal eram 12. É claro que Jesus, com os 12 apóstolos, ele também, aqui no caso do povo de Deus, nós temos que lembrar que temos as 12 tribos de Israel. Tem uma relação bíblica, tem um acontecimento espirituoso. Mas o número que se dizia que era o ideal era 12.
Porque 10 poderia até ser pouco, 15 já muito, 12 era o ideal. Porque você dava uma assistência. É que nem aqui a nossa classe, meus irmãos. Eu conversava com a irmã Sônia, que iniciou o módulo conosco. Esse módulo aqui, que é o nosso módulo assíncrono, né? Eu não vou passar de 15 alunos. É o que eu pretendo. Mais do que 15, eu não vou poder dar uma atenção especial em classe com vocês. Já no modo EAD, todos quando virem. Todos quanto Deus mandar. Mas uma classe... Pode ver, meus irmãos, você já estudou numa classe em que o professor ensinava para 50? Não era terrível? Aonde funciona uma classe para 50 pessoas ou 100? Aonde, irmãos? O problema não é nem o professor ensinar para 50, mas os 50 querer aprender, né? É. 20 quer aprender e 30 tá para tumultuar. Aonde hoje um professor consegue dar aula para 50 e 100 que eles estão atentos, querendo aprender? Em que lugar acontece isso hoje? Tem um único lugar que acontece isso, ou alguns lugares, são poucos, mas pode ver que tanto nos ginásios, nos colégios, tem um limite, não tem? Tem um limite. Mas qual que é a única classe que a gente vê que tem 50, 100 pessoas, 200 pessoas, elas estão focadas? Nos cursinhos, irmãos. Por quê? É simples, eles têm um objetivo, que é passar a prova do vestibular. Então, não é porque o professor de um cursinho, geralmente, são os melhores que tem. Sim, a didática deles é brilhante. Mas por que eles conseguem reter 100 pessoas? Agora, quer ver outro lugar que a gente consegue reter a atenção de 100, 200, 500 pessoas, 1000 pessoas? Na igreja. Por quê? Todos têm o mesmo objetivo. Todos têm o mesmo foco. Pode ver que aqui independe da quantidade de pessoas. Se todas as pessoas estão no mesmo propósito, pode ser 50 pessoas, 10 pessoas, 500 pessoas, 1000 pessoas, todas estão atentas. E quando começa a ter uma certa desarmonia, o próprio grupo cuida. Os próprios obreiros chamam a atenção. Ó, você está atrapalhando o culto. Não é assim? Porque a gente está focado no objetivo. Fora disso, meus irmãos, é quase impossível você ter a atenção de uma pessoa em 1 hora ou 2 horas sem que ela se perca. Não é verdade? Porque cada um tem as suas dinâmicas. Então, de uma forma, assim, agora falando sobre a arte de ensinar, o número ideal eram 12 pessoas. Por quê? Porque é um número adequado, aonde você extrai. E lembrando que as aulas eram vivas, né? Aqui pode ver que Comênios, ele explorava de diversos ambientes e recursos. E aí onde entra também aquilo que eu queria dizer há pouco, né? O nosso currículo da nossa escola moderna, a gente vai trabalhar um pouco disso mais para frente, ele tem um currículo que, vamos dizer assim, que foi gerado. Mas no que se diz respeito ao currículo cristão, tentem ser mais criativos, tá, meus irmãos? Tentem lembrar o modelo de Jesus. Podem ver que na escola, como que a gente faz? A gente tem uma matéria, a gente aprende uma matéria, não é assim? Para depois ter uma prova, não é assim? Então, no ensino curricular é assim. Agora, e no ensino do mestre? E no ensino de Jesus? E com Jesus, como que era? E com Jesus era assim? Ele dava uma matéria e depois dava uma prova? Ou Jesus primeiro dava a prova para depois se ensinar a matéria? Primeira prova. Não é assim? Vem cá. Não é assim na tua vida, filho? Não é assim na tua vida, irmão? A gente primeiro vê a prova, para depois a gente extrai a matéria. Perceba a dinâmica do mestre. Agora, tem vezes que o mestre nos chama para explicar a matéria, não é assim? E explica o sermão. Né, como foi a parábola do semeador, a palavra do joio e do trigo. Mas, na prática, como que nós vivemos? É aqui, meus irmãos, na prática é isso daqui. Interessante, não? Então, assim, Comênios, ele conseguiu enxergar esse ensino vivo que Deus nos faz viver. Deixa eu leia aqui para nós, Beatriz, eu vou fazer um comentário aqui que hoje eu até escrevi, que eu quero passar para vocês. Suas diversas produções foram fruto de um cenário de lutas e exílios, mas nunca deixou de escrever com o objetivo de fortalecer a fé.
Joia. Então, olha só, né? Você vê, ele teve suas batalhas, ele teve as suas lutas, e ele perseverou, né? Então, lutas teremos, irmãos, porque qual é o contexto que a gente vai passar? Irmãos, é um mistério, né? Qual serão as provas da Beatriz, da Sônia, do Tomé, do Diego, do Júnior, da Miriam, do pastor Raimundo, de cada um de nós? Quais serão? É um mistério. Mas uma coisa é certa, a gente pode extrair as lições sagradas e pode passar para muitos outros, né? Agora, deixa eu colocar aqui algo que eu escrevi para vocês antes da leitura do próximo slide. Olha só que interessante, irmãos. Quando Deus se revela para o seu povo, Deus primeiro dá uma revelação, que é a revelação chamada oral. Pode ver. Deus vai para Abraão, não vai? Para Isaac e para Jacó, e se revela a eles de que forma? Oralmente. Deus fala, a revelação de Deus veio sendo falada. E aí, pastor? E aí, olha só que interessante. Depois vem Moisés. Aí essa revelação agora, com Moisés, começa a parte da revelação escrita. E aqui nasce o quê? Nasce o Antigo Testamento. Não é? E nasce o que mais? Com os apóstolos. Nasce o Novo Testamento. Percebam, Deus, na sua pedagogia divina, começa conosco falando. E fazendo que aquilo que ele fala ao pai da fé seja transmitido ao seu filho e o seu filho ao outro filho. E depois? Aí depois Deus vem e pede para que seja escrito. Ou seja, a revelação sagrada se dá com essas duas premissas. Revelação oral e revelação escrita. Na oral, isso ficou apenas entre os patriarcas. Por isso que eles eram importantes, meus irmãos. E na revelação escrita ficou todo o Velho e o Novo Testamento, onde temos a Bíblia, onde nós temos os livros chamados os Pentateuco, que são os livros de leis, onde nós temos os livros históricos, onde nós temos os livros proféticos, onde nós temos os livros poéticos, onde nós temos também os profetas chamados menores, onde nós temos depois no Novo Testamento os evangelhos, as cartas. Nós temos os livros históricos, Atos é um livro histórico, e temos o Apocalipse, que é um profético. Percebam, assim foi a pedagogia sagrada. E nessa matéria a gente vai estar olhando o quê? A pedagogia sagrada. Porque qual que vai ser o nosso foco? É saber pegar essa pedagogia sagrada e passar a quem? E passar à igreja. Assim como um dia Deus nos ensinou, a gente vai ensinar outros. De que forma? Aprendendo com as Escrituras. E qual é a pessoa mais ilustre de todas as Escrituras? Jesus. E é por isso que a gente vai estar extraindo os princípios de Jesus, a maneira em que ele ensinava. Tá bom? Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Olha que interessante. O povo no Velho Testamento se perdeu? Mesmo tendo as Escrituras? Teve filho de sumo sacerdote e sacerdote que se corrompeu? Teve. Quem foram? Os filhos do irmão do Moisés. Arão, exato. Quem mais? Nadab e Abiú, pastor? Isso. Seriam os filhos de Arão. E teve também sacerdote que se corrompeu mesmo tendo a lei de Deus? Teve. Qual o nome dele? Não, Eli. De Eli, né? Eli. E os seus filhos, Ofni e Finéias. Eu estava tentando lembrar desses caras aí, Ofni e Finéias. E teve também profeta que se corrompeu, mesmo tendo a lei de Deus? Teve. Quem? Irmãos, aí a gente teve vários falsos profetas, que inclusive Deus levanta uma escola de profetas e usa até o profeta Elias, Eliseu, Micaías, para o quê? Para trazer de volta esses profetas. Então percebam, irmãos, que mesmo que a revelação de Deus foi dada, houve pessoas que se corromperam. Então, olha que interessante. E nos dias de Jesus? Será que os líderes religiosos eles seguravam nas mãos a palavra de Deus? Sim.
E eles faziam da palavra de Deus uma interpretação errada? Sim. Percebam, irmãos, podemos se perder em nosso ensino, mesmo tendo as Escrituras? Sim. Não deveria, concorda? Porque as Escrituras, elas deveriam ser zeladas. Mas se nós não formos cuidadosos, como esse que citamos, de repente a gente vai escolher o mesmo fim que foram desde os filhos de Arão, os filhos de Eli juntamente com Eli, os falsos profetas. Por quê? Porque se nós não tomarmos cuidados, a gente pode se tornar também pequeninos saduceus, pequeninos fariseus, ou quem sabe fazer parte apenas de um sinédrio, onde a gente tem a lei de Deus, mas usa da lei de Deus como um instrumento político, religioso, mas político. E aí eu te pergunto, e na Idade Média, depois do advento do cristianismo, o cristianismo também se perdeu, mesmo tendo a Bíblia? Com o romanismo? O que vocês acham? Sim. Qual que é a grande questão que fica em pauta aqui, meus irmãos? Percebam o quanto nós precisamos ser profundos. No ensino de Jesus, sim, mas na prática, ou seja, no mesmo espírito, na mesma verdade, na mesma essência. Porque se a gente não seguir esse modelo, a gente pode se perder também, mesmo dentro da igreja. Entenderam, irmãos? Então, vamos tomar muito cuidado, irmãos. Não é porque estamos fazendo seminário, estamos aprendendo. A gente pode, muitas vezes, fazer do aprendizado, muitas vezes, um instrumento que caminhe contra a vontade de Deus, e não foi essa a vontade de Deus. Por isso que a gente vai estar aqui pensando no ensino, na pedagogia, como era do mestre, como ele vivia, como ele era verdadeiro, como ele tinha uma prática. Ele não tinha só o conteúdo, mas ele tinha a vida. Esse é o meu propósito aqui com vocês. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Diego, leia para nós agora, filhote, aqui. Continuando aqui o próximo slide, por gentileza. Esse que você marcou aqui agora? Isso. Uma das contribuições significativas deste pensador para a educação na contemporaneidade certamente é valorizar a realidade social do estudante e trazê-la para a sala de aula, inclusive fazendo uso das tecnologias a favor da aprendizagem. Dá uma pausa aqui. Ou seja, olha só o que a gente viu há pouco, que Comênios, ele explorava diversos ambientes e recursos. Opa! E hoje, dá para a gente explorar também, irmãos? Dá. Eu vou passar aqui para vocês, durante esse curso, mais um pouco daquilo que nós já trabalhamos no módulo anterior, que é tanto o aplicativo, né, do Notebook LM. Porque percebam, irmãos, é possível a gente estar aprendendo e estar se aperfeiçoando com os instrumentos. Trazer alunos de diversas formas. E aqui, meus irmãos, como que a gente vai aplicar isso com aqueles irmãos que sofrem ou que têm privações? É por isso que aqui Comênios vai dar dicas para nós de como trazer o indivíduo, né, para refletir a partir daquilo que a gente quer passar a eles. Porque, irmãos, tentem fugir. O que eu quero dizer é o seguinte: muitas vezes a gente tem uma maneira de ensinar meio que padronizada, como um currículo fechado. Esse meio padronizado, ele acaba sendo ruim. Porque, irmãos, cada pessoa tem uma realidade, cada pessoa tem um dilema. Quer ver um exemplo agora que tem sido bem frequente entre nós? Crianças que têm autismo. E aí, pastor? A gente precisa saber se comunicar com o autista. O autista, de uma forma ou de outra, de forma per capita, tem nascido mais filhos autistas nos nossos dias do que há 50, 100 anos atrás. E aí, pastor, e aí que a gente vai deixar de ensinar? Não, pelo contrário. Muitos autistas são inclusive, autistas que estão dentro de uma categoria que praticamente eles são gênios. Vocês devem conhecer alguns casos. Ou seja, se nós pudermos ajudar essas crianças, a gente vai estar ajudando famílias. Então, perceba, a gente foge da forma curricular e a gente tenta agora se adaptar
e a tentar ensiná-los de acordo com o que eles podem. Então, a Comênios e essa matéria vai nos dar essas dicas, né? Tá bom? Então, pode continuar lendo aqui para nós, Diego, por gentileza? Lembrando que nessa época a grande tecnologia é a invenção da imprensa. E a educação precisa ser um caminho para a humanização, pois a educação deve consistir em um processo de condução do indivíduo ao cumprimento do propósito estabelecido por Deus para a humanidade. Ou seja, né, ele usava a imprensa, que era a grande invenção da época. Lembra que no primeiro módulo eu falei, né, sobre Antônio Novoa? A primeira revolução na pedagogia foi na criação da escrita, a segunda foi com a imprensa e a terceira é com a tecnologia. Então, irmãos, a gente pode fazer essa ponte aqui. A gente pode dar uma contribuição singular àqueles que estão hoje ao nosso redor, tá bom? Tomé, agora leia para nós, Tomé, por gentileza. Conceitos da educação. Sua preocupação com a educação também era evidente, tanto que, mesmo exilado, passa a escrever obras sobre a arte de ensinar. Seu interesse era aperfeiçoar o próprio conhecimento sobre os aspectos educacionais das doutrinas reformadas e compartilhar com seus compatriotas. Assim passou a apreciar pensamentos, né? Pensamentos de Lutero, Calvino e outros. É. Consequentemente, ele escreveu algumas obras, porém, a mais importante foi a Didática Magna. Esta marcou o início da didática do Ocidente e também a sistematização da pedagogia. Então, podem ver que, por isso que eu disse que ele é considerado o pai da pedagogia. Pastor, mas antes de Comênios não tinha pedagogia? Claro que tinha. Não tinha ensino? Claro que tinha. Tinha os mosteiros, meus irmãos, tinha os abades, tinha também nesse período aqui já as universidades. Por exemplo, lá na Inglaterra, a Universidade de Oxford, ela nasce ali por volta do ano 1000 depois de Cristo. Ou seja, já tinha 500 anos de uma universidade. Lembra que eu falei há pouco que os filósofos gregos, os grandes professores do passado, as faculdades antigas tinham poucos alunos? Por causa dessa questão da dificuldade, não só de ter um mestre integral, porque, voltando, meus irmãos, lembra que eu falei que era uma média de 12? Vou te explicar aqui, é fácil de ser compreendido. Como alguém como nós, que tem que trabalhar muito para se sustentar, poderia ser um aluno de Platão, Sócrates e Aristóteles? Quem ia dar comida para os nossos filhos? Então, quem enviava filhos a um grande pensador, a um grande sábio? Somente uma pessoa que tinha muitas posses. Então, vamos imaginar aqui, nos dias bíblicos. Lembra de Zaqueu? O filho de Zaqueu, com certeza, podia estudar numa universidade. Já o filho de Pedro, não sei. Mas pastor Pedro era um empresário, irmãos, ele era um pescador, tá? Ele não era um pescador no formato nosso aqui, de grandes pescarias, de alto mar. Ele era pescador ali do Mar da Galileia. Ele vendia para aquelas pessoas. Os peixes não chegavam no Egito, tá, meus irmãos? Não dá tempo. Não existia refrigeração, meus irmãos. O peixe só se podia desfrutar as pessoas que margeavam ali, mas... se muito, quando salgasse, chegava um bacalhau lá no Egito, entendeu? E ainda assim, com toda a dificuldade. Então, percebam, Pedro ele era um empresário, mas não dá para a gente comparar ele, por exemplo, com o Zaqueu. O Zaqueu, sim, era um homem rico. Mesmo como um publicano, ele podia mandar o filho dele ou os filhos estudarem. Então, como que se fazia antigamente? Só uma pessoa com muita posse mandava o filho ou o escravo mais dotado. Quer ver outra coisa que é curiosa? Vocês vão aprender aqui? Lembra que a Bíblia vai falar que Lucas é o médico amado? Como que era a medicina naqueles dias, irmãos? Era assim, um empresário
ou melhor, um comerciante rico, ele tinha os seus escravos, e ele separava geralmente o escravo mais competente para estudar medicina. Por quê, pastor? É bem simples. Ao estudar medicina, quando ele voltasse, ele cuidava de quem? De toda a família, de todos os empregados. Então, era por isso que a medicina naqueles dias também eram poucas pessoas que faziam. Esse médico que cuidava da família, cuidava das gerações, chegava uma hora que ele ia prosperando, que ele ganhava muitas vezes também a alforria, porque ele se tornava uma grande personalidade. Mas percebam que o médico dos dias bíblicos era diferente dos médicos dos nossos dias. Que hoje, para uma pessoa fazer medicina, vamos lá, meus irmãos, é fácil para uma pessoa fazer medicina? Principalmente no nosso contexto, não. Em primeiro lugar, tem que passar no vestibular, que é muito acirrado. Segundo lugar, se for público, privado, hoje se deixa uma nota preta, no mínimo 5 mil por mês para estudar medicina. Então, percebam que vocês estão entendendo a dificuldade de ter mais do que 12 alunos? Porque agora esses alunos, eles eram custeados pelas suas famílias ao lado dos grandes sábios da época. Entendeu por que era difícil antigamente ter mais alunos? Mesmo com a criação das faculdades com Alexandre o Grande, mesmo assim, não eram muitos filhos de rico que iam para lá. Percebam que, de Platão, Sócrates e Aristóteles, a criação das grandes faculdades, e Alexandria, lá em Tarso, mesmo assim, não eram lugares onde muitas pessoas podiam, porque era muito caro para se manter um filho estudando integralmente numa faculdade. Só realmente pessoas de posse. E hoje, irmãos, com a tecnologia, basta a pessoa querer, não? Perceba, depois da imprensa, basta a pessoa aprender a ler e escrever e ser aplicada. E agora, depois da tecnologia, basta agregar agora ao que é o desejo de conhecimento. Hoje mesmo, enquanto eu fazia a minha lição de casa, meus irmãos, eu abri um vídeo aqui de uma aula da USP. Ou seja, hoje nós podemos usufruir de um conhecimento que há 10, 15 anos atrás jamais conheceríamos. Estamos numa nova fase do ensino, entendeu? Felizes são aqueles que, de fato, aproveitarem, assim como Comênios aproveitou, que nós possamos ser pequeninos comênios nas nossas igrejas, nas nossas escolas, nas nossas famílias e sociedades, para realmente levar uma boa educação cristã e regada de valores e de verdades a muitas vidas, tá bom? Tudo bem até aqui? Alguma pergunta? Não? Podemos fechar esse bloco para não ficar muito longo, para a gente ir para o último bloco? Tem alguma pergunta? Querem fazer alguma pergunta? Não? Tranquilo? Tranquilo, pastor. Tranquilo? Então, vou fechar aqui, vamos para o último bloco, tá bom, meus irmãos? Então, vou parar aqui a gravação e vamos para o último bloco.